Muito bom dia, irmãos. Bom estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, falando aí sobre trabalho numa perspectiva bíblica. Esse será o nosso desafio nessa manhã. Espero ocupar bem o tempo sem esgotá-lo e apresentando todo o conteúdo. Vamos lá. Falar sobre trabalho é importante, porque trabalho é algo muito importante. Embora não seja a coisa mais importante na nossa vida, não tem como dizer que trabalho é alguma coisa secundária, né? Eu digo aqui na minha introdução que boa parte das nossas decisões estão relacionadas àquelas ligadas ao trabalho. Então, é comum você ver um jovem, por exemplo, quando pensa em casamento, então ele tem algum plano ligado a trabalho que vai determinar a data do casamento, né? Sem nem pensar naquele planejamento das finanças, mas ele fala, não, a gente vai casar em dezembro porque é o mês que eu consigo tirar férias. Então, olha como o trabalho já determinou uma data super importante, que é a do casamento. Quando você pensa no lugar onde você vai morar, o trabalho determina isso. Não, eu quero morar na região tal porque fica perto do meu trabalho, eu quero mudar para a cidade tal porque a oportunidade de trabalho ali é melhor. Então o trabalho acaba definindo muita coisa e define nossas relações, né? Quantos são os casais que de repente foram formados lá naquele ambiente de trabalho, ele conheceu ela e ali começaram a namorar e depois se casaram. As amizades que fazemos, né? Minha amizade com o Léo é uma amizade de trabalho. Nos conhecemos trabalhando juntos e formamos a amizade. Então, relacionamentos, o lugar onde nós vamos morar, onde nós vamos construir família, tudo isso gira ou está envolvido, direto ou indiretamente, com a questão do trabalho. Então, o trabalho é algo muito importante, é algo muito do nosso dia a dia e é algo que a gente precisa pensar, então, de forma bíblica. Porque se é algo que ocupa tanta importância e tem tanto lugar na nossa vida, não pode ser pensado como se fosse algo que não tem nada a ver com Deus ou nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Não é difícil encontrar vídeos, palestras e cursos falando sobre trabalho. Isso é muito comum. Se você procurar no YouTube dicas para a vida profissional, melhores profissões no ano de 2025 e tantas outras coisas falando a respeito, vai faltar tempo para a gente assistir tudo. Mas e o que a Bíblia diz sobre trabalho? Será que a Bíblia nos ensina alguma coisa sobre o trabalho? Ou essa é uma esfera da qual a Bíblia não se envolve, culto é culto, a vida espiritual é a vida espiritual e trabalho é outra coisa? Se você quiser saber disso, vá a uma faculdade. Penso eu que não, penso eu que a Bíblia foi nos deixada, como diz lá Paulo falando a Timóteo, para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não só aquelas relacionadas ao culto, à vida eclesiástica, mas toda boa obra, inclusive aquelas ligadas ao trabalho. Nossa aula será um pequeno arranhar da superfície, uma introdução da introdução sobre o tema, porque a Bíblia fala muito sobre trabalho. A gente não vai ver todos os textos em que a Bíblia trata, aborda sobre o trabalho, mas a Bíblia fala bastante. Então a gente vai arranhar a superfície, a gente vai ter alguns conceitos importantes, e aí fica para vocês o desejo, o interesse de repente descobrir ainda mais sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do trabalho. Esperamos pelo menos que os alunos abandonem uma visão dicotomizada da vida. O que é essa visão dicotomizada? É essa que eu estava falando. Olha, trabalho é trabalho, igreja é outra coisa. Vida com Deus é diferente. Eu me lembro que quando eu era diretor numa escola, eu fui diretor de escola por 2 anos, escola de crianças pequenas, e já era pastor, servindo como pastor, e às vezes era comum você ouvir os funcionários ou os pais dos alunos dizendo assim, olha, a gente tem que saber diferenciar as coisas, uma coisa é o pastor Jonatas, outra coisa é o diretor Jonatas, e eu sempre fazia o esforço de dizer, não, eu não sou assim, eu não sou uma pessoa que você reparte ao meio, e aí de domingo está lá na igreja o pastor e corta ele no meio, e segunda-feira só vai uma parte dele, não, é o pastor Jonatas, é o diretor Jonatas, é o marido Jonatas, é o pai, é tudo ali. Eu não sou mais crente enquanto pastor e talvez um pouco mais flexível no ambiente de trabalho. E infelizmente às vezes a gente ouve assim, né? Quando você vai conversar com algum cristão no ambiente de trabalho, cobrando ou exigindo alguma coisa e colocando talvez até como
uma prerrogativa o fato dele ser cristão para agir de uma forma mais correta, aí é comum, infelizmente é comum, você ouvir a pessoa falar assim, não, olha, mas no trabalho é outra coisa, aqui é diferente. Não, você tá medindo a nossa relação pelo que você me conhece lá na igreja, mas você tem que entender que aqui é diferente. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Se o seu cristianismo é diferente na segunda daquilo que é no domingo, ou de domingo está errado, ou de segunda está errado, um dos dois. Não faz sentido, ou os dois estão errados, né? Ou os dois estão errados. Então, essa visão dicotomizada, em que você é cristão e apegado aos valores da Bíblia em alguns momentos da sua vida, mas não em todos, essa visão onde, de repente, a Bíblia fica de fora para determinar padrões na sua vida profissional, não é correta. A Bíblia é a nossa única regra só de fé? Não, de fé e prática. Então, a minha fé exercida no trabalho, dentro da minha profissão, da minha carreira, ela não é apenas aquilo que eu aprendi na faculdade, no curso ou na minha experiência profissional. As minhas convicções profissionais estão, todas elas, submetidas à Escritura. Tal qual a minha prática profissional também, toda ela está submetida à Escritura. E quando eu quero dizer isso, eu não estou falando que cada uma das nossas áreas e profissões, independente de qual ela seja, que elas não tenham as suas particularidades, os seus estudos e as suas ciências. O que eu estou dizendo é que, se as particularidades da minha profissão, as ciências envolvidas na minha profissão, contrariam a Escritura, então eu rejeito aquilo que é da minha profissão e me submeto àquilo que a Bíblia diz. Então, esse conceito é muito importante. Estar no culto ao Senhor glorifica a Deus. Mas também no trabalho na segunda-feira, ali é um meio de eu glorificar ao Senhor, tanto quanto hoje nós faremos no domingo, dia do Senhor. Por se tratar de uma introdução, não conseguiremos ver o desenvolvimento histórico do tema, como o tema vem se desenvolvendo na fé cristã no decorrer dos anos. A gente não vai conseguir ver isso. Nem mesmo um panorama bíblico exaustivo, todos os textos bíblicos que tratam sobre o assunto. Para compreender um pouco melhor o assunto, nós nos valeremos da cosmovisão bíblica estruturada em criação, queda, redenção e consumação. Então, quando a gente pensa a maneira como o cristão enxerga o mundo, que é o que nós chamamos geralmente de cosmovisão, a gente coloca essas estruturas que facilitam nós lidarmos com a nossa maneira de enxergar todas as coisas. E a gente estrutura assim, tradicionalmente, criação, queda, redenção e consumação. Então nós vamos ver aquilo que a Bíblia nos fala sobre o trabalho, dentro da criação, depois da queda, em meio à redenção e na consumação, no fim de todas as coisas. A qualquer momento, fiquem à vontade, ergam a mão, perguntem, está tudo certo, tá bom? Vamos começar, então, entendendo os termos, porque quando você fala trabalho, é muita coisa envolvida, né? Quando você fala trabalho, você está falando de trabalho, de vocação, de sustento, de emprego, contrato, carreira, realização profissional, mas, embora tudo isso esteja dentro de uma mesma bolsa, de um mesmo grupo de coisas, não são as mesmas coisas. Então eu quero, e não vou gastar muito tempo aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas para a gente pensar e entender um pouco melhor os termos, e isso nos ajuda bastante a depois falar sobre trabalho numa perspectiva bíblica. O que é o trabalho? É o esforço físico e ou intelectual com vistas a um fim determinado. Então, a ideia da palavra em latim, o tripalium, de onde vem a nossa palavra trabalho, era a ideia de você pegar o trigo, batê-lo ali com um instrumento que era chamado tripalium, ao ponto de então separar o trigo da palha. Então, este esforço para ter esse objetivo de separar o trigo da palha era chamado do tripalium, que depois se tornou a nossa palavra trabalho. Então, o que é o trabalho? É o esforço físico, ou intelectual, ou até ou intelectual. E quando a gente põe ou, é porque muitas vezes você está empregando o esforço físico, mas também, ao mesmo tempo, pensando em muita coisa. E às vezes convenhamos que também não. Às vezes também a gente está só na força do braço ali e a cabeça não consegue pensar em nada. Mas, em muitos momentos também, você está só ali no exercício intelectual,
mas aquilo também te consome fisicamente. Então, é o esforço físico e ou intelectual com vistas a um determinado fim. Não necessariamente a gente esteja falando de ganhar dinheiro, né? Você pode trabalhar e não ganhar dinheiro por aquilo. Veja, a minha esposa, que cuida dos meus 2 filhos, envolve muito esforço físico, são 2 pequenos, envolve muito esforço intelectual, porque em alguns momentos você tem que concentrar bastante energia e pensar bastante ali no que você vai fazer, em como você vai lidar com as coisas, e tem um fim objetivo: o demonstrar amor, o cuidado com as crianças, a própria dinâmica do lar. Então é trabalho, claro que é trabalho. Por isso que quando você chega para alguém e fala assim, você trabalha? A minha esposa, por mais que ela não exerça uma atividade profissional fora do ambiente doméstico, ela pode dizer com a boca cheia, sim, eu trabalho. É justo, é correto, eu trabalho, né? E é importante a gente entender esses termos, porque até na vida do pastor é como você ouvir isso, né? Você é só pastor ou você trabalha também? Então o pastor não trabalha? Como assim? E o que é o trabalho? É o esforço físico e ou intelectual empregado aí para um determinado fim. O Dr. Hermes Steinmeier fala o seguinte, que o trabalho envolve energia, a ideia de esforço, na transformação do objeto trabalhado, sob a pressuposição do aperfeiçoamento. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente pega alguma coisa, ao invés de melhorar, estraga, piora. Mas o pressuposto é, eu quero trabalhar e desenvolver alguma coisa para que aquilo seja ou fique melhor, para atender uma necessidade pessoal, ou do grupo, da família, da igreja, da empresa, etc. e tal. Então, essa é uma definição aí sobre trabalho. E a vocação? Aí vem outra questão, né? Que é a vocação. Porque às vezes você pode trabalhar, mas não numa área para a qual você seja vocacionado. Aí eu criei essa definição aqui, é coisa da minha cabeça, se tiver errado, certamente existem definições melhores e a gente vai ver daqui a pouco. Eu entendo vocação como intelecto, emoção e vontade do indivíduo soberanamente conduzidos por Deus, destinando-o a uma profissão ou missão. Deixa eu explicar isso. Quando a gente pensa no ser humano, na sua integridade, a gente está falando de intelecto, emoção e vontade. O intelecto são os conhecimentos, as habilidades, os talentos, a personalidade, tudo aquilo que forma a persona, né? Então, você não é só a sua faculdade, você é a sua faculdade, você é a sua experiência, você é a forma como você foi criado, você é a experiência daquilo que você viveu na igreja. Então, você também recebeu do Senhor dons e talentos. E tudo isso forma quem você é. Mas também você tem suas emoções, cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa diferente, uns são mais moles, outros são mais duros, cada um é de uma forma ou de uma maneira, e tem uns mais expansivos, outros mais reservados, e quando você soma isso também às suas vontades, aquilo que você tem, suas preferências, somando tudo isso, nós entendemos, ou eu entendo, que de forma soberana, Deus direciona todas essas coisas para o cumprimento de uma missão. Sempre quando eu penso na minha própria vida, eu fico imaginando, e aí claro que isso é um entendimento olhando para o passado, né? E eu fico pensando como Deus foi gracioso comigo, e eu sei que não é exclusivamente comigo, certamente você vai se identificar nisso que eu estou dizendo, e como Ele conduziu a minha vida para que eu exercesse o ministério pastoral. Meu pai é presbítero, minha mãe é uma mulher muito crente, uma mulher de muita oração, e Deus me fez nascer nesta família. Eu não acho que isso é aleatório. Eu acredito que isso tem tudo a ver com a minha vocação lá na frente, com aquilo para o qual Deus queria que eu fosse e exercesse a missão minha no mundo. Então ele já me coloca na família certa. E claro, não estou dizendo que isso é uma regra, que todo pastor tem que vir de uma família onde o pai é presbítero e a mãe é uma mulher crente. Se fosse assim, nem Timóteo estaria enquadrado nisso, porque a mãe de Timóteo era crente, mas o pai não, o pai era um gentil. Mas o que eu estou dizendo é que a gente começa a observar a nossa vida e a gente vai vendo, não foram eventos aleatórios, foi Deus conduzindo tudo para que eu exercesse e cumprisse uma missão. Aí a igreja onde eu fui criado, uma igreja muito tradicional, com boa doutrina, isso formou meu caráter, formou a minha maneira de pensar. A oportunidade de aprender a tocar violão.
Então lá na minha igreja teve uma briga entre o pessoal do grupo de louvor, todo mundo saiu, aí o pastor falou assim, olha, pega os meninos tudo, as crianças tudo, ensina música para elas, porque tem que recompor o grupo de louvor da igreja. Entre aqueles meninos estava eu, aprendi a tocar violão, e o violão me ajuda muito no ministério. E aí eu fui para a faculdade, e na faculdade eu estudei contabilidade, e a contabilidade me ajuda muito no ministério. E as experiências que eu fui tendo ao longo da vida, liderando o grupo de crianças da igreja, depois o grupo de adolescentes da igreja, e aí quando eu olho para trás eu vejo, uau, como todas essas coisas não foram eventos aleatórios, mas foi Deus soberanamente conduzindo os meus passos. E não só os eventos como eu acabei de colocar, mas a questão de personalidade e até a questão da vontade. Quando eu tinha 4 anos, então, e alguém perguntava para mim, o que você quer ser? Eu não respondia jogador de futebol, astronauta, bombeiro. Eu respondia, eu quero ser pastor. Pra vocês terem uma ideia, o meu melhor amigo, aquele de infância que cresceu comigo, é filho de pastor. Então, muito pelo relacionamento com ele, dormindo na casa dele, indo jogar bola com ele, acompanhando o pai dele, que foi meu pastor por muitos anos, me fez olhar para aquilo que é o pastorado e falar, eu quero ser pastor. Eu batizei todos os meus bonecos, todos eles foram batizados. Eu colocava eles assim, batizei as bonecas da minha irmã também, e eu colocava assim e virava a mesinha de centro da sala, e a mesinha de centro era o meu púlpito, e eu colocava os bonecos assim, e eu batizava tudo por aspersão, nenhum por imersão, foram todos batizados por aspersão, e era assim a minha brincadeira na infância. E assim foi então a forma como minha vida foi sendo construída. E mais uma vez, não só os acontecimentos, não só a personalidade, não só as coisas que deram certo ou errado, a formação intelectual, porque, claro, depois veio o conselho, o tempo de aspirante, o seminário, tudo isso fez parte, mas até mesmo a vontade. Deus, soberanamente, conduziu todas as coisas para um fim específico. E se eu for incluir, até coisas maiores acontecendo ainda, nos direcionando. E aí eu dei o meu exemplo, mas eu tenho certeza que, enquanto eu falei, talvez você tenha pensado isso em relação à sua profissão ou à sua vocação. E aí, mais uma vez eu falo, nem sempre a gente trabalha na nossa vocação. Em alguns momentos, mesmo eu tendo convicção de que a minha vocação era o ministério, eu ainda estava atuando lá na contabilidade, o que não há mal nenhum. Era uma fase da minha vida em que eu precisava daquela atuação. Mas veja, você não chegou aonde você chegou ou não se vê realizado aonde você está apenas por um acaso. Se você parar para pensar na sua vida, Deus soberanamente foi conduzindo todas as coisas para que você ali estivesse ou cá estivesse. Vamos lá. O Veit fala o seguinte, vocação é a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos para governar a sua criação. Então Deus precisa fazer coisas, então Ele trabalha a partir ou através de nós para que essas coisas aconteçam. Eu dei o meu exemplo como pastor, mas isso é verdade também para o médico, para o engenheiro, para o advogado. Eu fico pensando no médico legista, ele abre lá o cadáver, né, e faz tudo o que tem que ser feito. E a gente precisa de médicos legistas, senão a gente nunca teria a solução de muitas doenças que levaram a óbito pessoas. Eu não conseguiria. Quer ver uma coisa que eu jamais conseguiria? Ser pediatra. Para mim é terrível ver uma criança sofrendo, adoecida. Eu fico... Quando eu tenho que socorrer irmãos lá da igreja, eu consigo. Pastor, fulano quebrou a perna, está com a perna aqui no ombro. Vamos lá, eu pego, carrego no colo, entra no carro e a gente leva para o hospital, está tudo tranquilo, fico em paz. Consigo fazer a ficha da pessoa, resolver a documentação. Agora, se vem uma criança gritando, pastor, estou com dor, não sei o quê, aquilo já me dá um desespero. Eu não ia conseguir ser pediatra. Mas Deus precisa de pediatra, pastor, médico, engenheiro, advogado, mecânico, caminhoneiro. Deus precisa de tudo isso para que o reino exista. Então, na forma como Deus governa a sua criação, Ele então trabalha através de nós. Então Ele concede a nós dons e talentos. Lutero fala o seguinte sobre a vocação, é uma máscara de Deus. Ou seja, quem está agindo? Deus. E nós somos essa máscara que Deus usa para que Ele então movimente a criação. Uma maneira pela qual Ele se esconde nas relações e tarefas comuns da vida humana. Calvino fala o seguinte sobre vocação, se seguirmos fielmente nosso chamamento divino,
aquilo que a gente está chamando como vocação, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Então, se eu entendo que vocação não é só para pastores, missionários, evangelistas, como infelizmente por vezes a gente pensa, né? Quem é o vocacionado? Não, é aqueles que exercem o sagrado. É a visão dicotomizada. Então, o pastor é vocacionado. Ué, mas o mecânico não é? Sem o carro funcionando, o pastor chegaria na igreja? Não chegaria. Então, o pastor precisa do mecânico. E o trabalho do mecânico glorifica tanto a Deus quanto do pastor. Por isso, é muito importante a gente ter esse entendimento. Não é só o trabalho do pastor, do missionário que glorifica ao Senhor. Se eu entendo que Deus me vocacionou para alguma coisa e eu estou exercendo aquela coisa para o qual Deus me fez, então isso glorifica ao Senhor. Porque você não nasceu naquele lugar à toa, não viveu aquelas experiências à toa, não foi formado com essa sua personalidade à toa e nem teve as oportunidades de estudo e desenvolvimento de carreira à toa. Tudo aquilo foi Deus soberanamente conduzindo porque Ele quer nos usar. E isso é maravilhoso. Ele não precisa nos usar. Ele quer nos usar. Ele não precisa. Ele poderia fazer as coisas sem a gente. Principalmente a questão do pastor, né? Ele poderia edificar, salvar, redimir, tudo sem usar a figura do pastor. Mas Ele quer nos usar. Ele poderia curar corações e fazer isso sem precisar de um cardiologista, mas Ele quer, deseja usar, envolver cardiologistas no meio do processo. E isso é maravilhoso. Senhor, obrigado. O Senhor não precisa de mim, mas me permite participar dos cuidados do Senhor, da provisão do Senhor para as coisas criadas. E o sustento? Que não é a mesma coisa que trabalho e vocação. Às vezes você trabalha, mas não está na sua área de vocação. Às vezes você trabalha na área da sua vocação, mas não tem o sustento. Às vezes você trabalha, tem o sustento, mas não está naquilo para o qual você foi vocacionado. Então, o sustento é o recurso necessário. Antônio Vieira fala o seguinte: melhor é sustentar do suor próprio que do sangue alheio. Não há maior maldição numa casa, nem numa família, que servir-se com o suor e o sangue injusto. Então, o sustento é aquilo que é o recurso que nós precisamos para a manutenção da vida. Agora, vamos lá. Você já ouviu alguma coisa do tipo assim: olha, você tem que trabalhar naquilo que você se sente bem, na sua vocação. E aí, uma vez eu fui visitar um homem da nossa igreja, e já tinham 2 anos em que ele estava desempregado. Família passando por dificuldades. E eu falei: e aí, o que está acontecendo? Eu não encontro emprego na minha área. Eu falei: ô varão, depois de 2 anos desempregado, não tem mais área. Eu entendo que você tem vocação, que você estudou para alguma coisa, que você vai ter satisfação fazendo essa coisa para a qual você estudou, mas antes de ter a sua área, você tem a sua missão, como marido, sustentar o seu lar. Você vai ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu estou procurando emprego na minha área. Não! Você cumpre então e leva o sustento, e exerce parte da missão. E o que nós precisamos entender é que essa é a realidade do mundo caído. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas é a realidade do mundo depois da queda. É bem verdade que se você tira o elemento da queda, aquilo que eu falei sobre trabalho e vocação, fica tudo muito bonito, muito lindo, muito perfeito, e tudo se encaixa certinho. Mas houve um probleminha sério, chamado pecado. E depois da queda, nem sempre você vai conseguir conciliar trabalho, vocação e sustento. Então, eu lembro que é muito comum e eu ouvia isso, né? Eu tocava o meu violão, e às vezes meu pai falava assim: Jonatas, larga esse violão, vai estudar. Violão não traz dinheiro para ninguém, não. E às vezes é isso. Aí a pessoa imagina, um pai de família: não, mas eu quero viver a minha arte. Você está numa realidade de mundo caído. Na realidade de mundo caído, e eu entendo que é muito bom quando você consegue empregar esforço na sua vocação e receber por isso, é o melhor cenário, claro que é. Eu reconheço que é o melhor cenário e eu ficaria muito feliz se todos os irmãos da igreja conseguissem isso, mas nem sempre isso é possível por conta do pecado. Vejam a frase que Calvino disse anteriormente, que toda e qualquer atividade é honrosa. Não existe nenhuma atividade que seja nojenta ou que possa ser reduzida.
porque todas elas são necessárias, mas é assim que a sociedade vê. A sociedade enxerga o lixeiro, o médico, o pastor, o engenheiro, tudo igual, e remunera igualzinho todo mundo? Não. Então é possível que a pessoa vire e fale, não, mas a minha vocação é a música, ou a minha vocação é filosofia. Tá, vai tentar sustentar a sua família com curso de filosofia. Você vai ter dificuldade. O pastor está dizendo que é impossível? Não, não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que é mais difícil. Talvez para alguém da área de TI consiga essa questão do sustento de forma melhor, ou mais fácil. Então, às vezes a pessoa tem a vocação para filosofia, mas tem que estudar TI para poder, com o sustento que vem da TI, exercer a sua vocação, que é a filosofia. Então ele fala assim, eu trabalho com TI, mas nas minhas horas vagas eu construo ideias da filosofia, que é a minha vocação. Ok, aí tudo bem. Mas essa é uma realidade do mundo caído. Aí tem outras duas coisas que eu coloco aqui, emprego, carreira. Emprego a gente sabe que é a atividade onde a gente está exercendo ali o nosso trabalho e recebendo. A carreira é a trajetória profissional que você implica para isso, e a realização profissional é a satisfação na atividade que a gente exerce. Como eu disse, nem sempre, na realidade do mundo caído, todas essas coisas que eu acabei de colocar, esses termos que eu acabei de apresentar, se encaixam bonitinho. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes, a trajetória não está batendo com a minha realização. Às vezes eu estou realizado, mas estou sem dinheiro. Às vezes eu estou com dinheiro, mas estou infeliz. Às vezes eu estou na minha vocação, mas a coisa não está rendendo. E isso faz parte do mundo caído. Mas era importante nós vermos esses termos para que a gente saiba dividir as coisas e, de repente, sejamos trazidos um pouquinho mais para a realidade. Vamos lá. Vejamos, então, o que a Bíblia fala sobre o trabalho. Eu já trouxe os termos e veremos, então, agora o que a Bíblia nos diz. Eu trago aqui uma citação desse livro, Calvino e o Comércio, do David Hall e o Matthew Burton. Eles vão apresentar a ideia do trabalho na criação, mostrando aqui que havia abundância de recursos, que havia a vocação de Deus para o homem e que Deus também estabeleceu o descanso. E essas lições nós podemos aprender na Escritura sobre trabalho quando vemos a criação. Então, vamos lá. Na criação, então, algo que nós vemos é a abundância de recursos. É bom quando a gente trabalha tendo bastante recursos, sim ou não? É maravilhoso, né? Imagina você estar ali querendo desenvolver alguma coisa bem feita e você não consegue porque eu preciso desse material. Não tem. Pastor Léo e eu, nós estávamos conversando, né? Às vezes você vê algumas igrejas, os caras fazem tudo errado. Aí você vai lá, tem toda uma baita estrutura fantástica no departamento infantil, os melhores equipamentos, tela de LED. Aí você fala, rapaz, mas os caras estão fazendo tudo errado e tem todos esses recursos, né? É a realidade do mundo caído, né? Fato é que quando Deus criou, as coisas não eram assim. Então imagine alguém cozinhando lá em Gênesis 1 e 2. A pessoa teria todas as coisas maravilhosas ali para fazer. Hoje a gente quer ter algum tipo de tempero, como o açafrão, por exemplo, e é caríssimo. Aí às vezes você fala, poxa, eu queria colocar esse açafrão aqui na comida, mas não vai ser dessa vez. Mas na criação não era assim. No mundo perfeito criado pelo Senhor havia variedade e abundância nos recursos. Vamos ler o texto de Gênesis 2, 7 a 16. Eu não vou conseguir ver cada um desses pontos aqui, mas a leitura toda vai nos mostrar esta abundância. Diz o texto assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis às vistas e boas para alimento. Olha que toda sorte de árvores, né? Coisa boa, dava para comer bastante coisa boa. E tudo era agradável. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. E o segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre.
que corre pelo Oriente e da Síria, e o quarto, o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, tinha uma variedade de comidas, tinha uma variedade de tesouros, ouro, bidélio, pedras de ônix, tudo lá em abundância. Havia uma sustentabilidade de todo o cosmos. Havia água, os quatro braços do rio, aquela coisa maravilhosa, porque se tem água, tem vida, tem sustento, tem a árvore da vida presente ali, tem abundância, e há uma permissão do Senhor para usar. Está aí, de toda a árvore do jardim, você come. Agora pensa nessa realidade de trabalho, lá no mundo criado. Por isso que a maldição vinda para Adão a afetação dele foi no trabalho. Imagina você trabalhar com todos os recursos à sua disposição. E não qualquer recurso, os melhores recursos, da melhor natureza. Que coisa linda que era ali na criação. E a vocação do homem? Nós vimos aí o Senhor dando ordens a ele, né? E o Senhor colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, né? Você vai ter que fazer isso, vai ter que trabalhar, vai ter que cultivar e guardar. E agora olha que interessante. Quando o Senhor fala lá no verso de número 15 do capítulo 2, tomou, pois, o Senhor, colocou o homem no jardim e falou para ele cultivar e guardar o jardim. Ele ia ter que trabalhar, empregar esforço físico para um fim proveitoso, ok? Foi aquilo que a gente definiu como trabalho. Pergunta, já havia acontecido a queda nesse momento? Não. Percebe que o trabalho não é uma maldição. E o trabalho não é porque houve o pecado. Às vezes a gente fala disso, né? A pessoa está trabalhando ali, suando, e fala assim: ah, maldito seja Adão, por conta dele eu tenho que estar aqui trabalhando, eu podia estar lá, com o pé para cima, numa rede, tomando uma água de coco. Quem disse que Adão ficava nesse ócio pecaminoso? Claro que não. Adão trabalhava. Porque trabalhar não tem a ver com pecado. E se você não gosta de trabalhar e acha que isso é por conta de Adão, não, isso é por conta do seu pecado e não do dele. Trabalhar é bom, e se você não está trabalhando, não tem satisfação em trabalhar, tem alguma coisa muito errada nisso, né? Veja, é claro que, como eu disse, o pecado faz o nosso trabalho ser difícil, mas aquele que gosta de ficar sem fazer nada o tempo todo, não estou falando daquele finzinho de semana que você tira para descansar, mas ali, 1 mês de férias, 2 meses de férias, 3 meses de férias, então esse ócio tem outro nome e está muito mais ligado a pecado. Vamos lá. Da vocação do homem. Primeiro, a forma distinta como Deus fez o homem. Veja aí o capítulo 1, verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. De toda a criação, o homem foi o único habilitado por Deus e capacitado pelo Senhor para desenvolver a criação. Nenhum animal teria a nossa capacidade, ou tem a nossa capacidade de desenvolver coisas. Nós o temos. Então, Deus já nos fez com uma habilidade para trabalhar, para administrar. Por isso, deu a nós a ordem: tenha domínio. Em nada, em nenhuma outra coisa da criação há este ato de governança embutido. Somente a nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós chamamos isso de corregência na criação. Deus é o regente e nós regemos com Ele. Nós somos abençoados pelo Senhor para isso. E o trabalho, então, tem a ver com a bênção do Senhor. Olha, vocês vão desenvolver, e isso vai ser bom para vocês. Porque diz o texto, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou então Deus, o homem e a mulher, a sua imagem, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Veja, o trabalho está dentro dessa bênção de Deus. Vocês vão fazer, desenvolver, criar, e isso é bom, é abençoador. Trabalho não é maldição, trabalho não é uma coisa ruim. A importância do trabalho, né? Sujeitar, dominar, cultivar, cuidar. Eu não vou nem gastar tempo aqui, porque eu sei que vocês viram todos esses termos com o pastor Léo nesses meses em que vocês estudaram Gênesis. Mas são responsabilidades e coisas proveitosas, das quais Deus colocou para nós ainda antes do pecado. E também na criação nós vemos a importância do descanso. E aí eu faço uma relação entre o texto de Gênesis 2, 1 e 3, quando o próprio Senhor descansa, e o argumento lá do quarto mandamento, de nós santificarmos o dia para o Senhor.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, que é o dia de descanso, e não uma marca no calendário, e o santificou. Então o descanso também é importante. E na dinâmica do trabalhar, do empreender esforço, também está embutido nisso a necessidade do descanso. E veja, aquele que trabalha sem descansar está demonstrando um coração arrogante. E aí eu não estou falando isso porque, tá vendo, se até Deus descansou, você tem que descansar também. Deus não descansou porque Ele precisou, não é? Porque Ele precisava do descanso. Mas qual é o ponto da arrogância? É de nós acreditarmos que temos condição de autorregeneração, de autossustento, sem que haja necessidade de dependermos do alimento, da comida, do descanso, do sol e de outras coisas que são necessárias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu paro e descanso, eu estou dizendo, Senhor, humildemente eu reconheço que sou limitado, que embora eu tenha sido criado conforme a sua imagem e semelhança, eu não sou o Senhor, eu não tenho vida em mim mesmo, eu não me autossustento. Então, ao deitar nessa cama, eu estou reconhecendo a minha total dependência, fragilidade, finitude. Regenera as minhas forças, para que amanhã eu faça de novo. Ou para que, segunda-feira, depois do descanso, eu faça de novo. Mas aquele que fala, não, eu tenho que fazer, eu não posso parar. Sabe o que você está dizendo? Eu consigo, eu dou conta, eu não preciso, eu não dependo de nada ou de ninguém, a não ser de mim mesmo e da força do meu braço. Não descansar é pecado. Não descansar, não parar, não vai honrar mais a Deus. Não, porque Deus ajuda quem cedo madruga, então eu tenho que estar o tempo todo sempre ali. Não. O descanso é uma forma de eu glorificar a Deus, mostrando que eu sou finito e totalmente dependente dele. Vamos lá. E a queda? Confissão de Fé de Westminster diz assim: por este pecado, que vocês sabem qual, Gênesis 3, comeram do fruto, decaíram da sua retidão original, os nossos pais decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em seu pecado. E, atenção para isso, por isso que eu grifo, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Tínhamos o recurso, fomos criados à imagem e semelhança de Deus para fazer coisas extraordinárias, mas pecamos. Então fomos afetados. Em alguns momentos, então, você vai querer desenvolver coisas, você vai ter ideias brilhantes, você vai colocar em prática e vai dar tudo errado. Você vai planejar, calcular, programar, se antecipar, prever todas as variáveis possíveis para não dar nada errado, mas você esquece que o pecado afetou você por inteiro, de forma a corromper todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. E aqui tem mais um ensino prático. Calma, relaxa. Imprevistos vão acontecer, faz parte da realidade do mundo caído. Aquele também que fala, qual é o seu defeito? Meu único defeito é que eu sou perfeccionista. Já ouviu isso? Eu gosto de todas as coisas perfeitas. Você é um baita arrogante, soberbo. Quem quer tudo certo demais e perfeito demais o tempo todo é soberbo, de achar que vai dar conta de romper os efeitos não éticos do pecado. Você não é Deus. Você não é Deus. O pastor está dizendo que eu devo ser um relaxado, fazer tudo sem planejamento, sem atentar para aquilo que é certo e errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você deve se colocar em condição humilde, de em fazer todos os seus planos, dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Senhor, eu fiz, eu planejei, eu calculei, mas se não for o Senhor a proteger e guardar, em vão vai ser a minha vigilância toda posta aqui. Eu lembro que lá na igreja nós tínhamos o alarme de acesso da igreja e a senha era essa, 127.1. Se o Senhor não edificar e não proteger, em vão trabalhe. Porque você pode pôr alarme, e tem que pôr, nós tínhamos o alarme. Mas por que eu coloquei essa senha na hora de armar e desarmar o alarme da igreja? Porque é verdade, tem que ter segurança, tem que trancar a porta, tem que fazer tudo certinho. Talvez aqui não seja tão necessário quanto lá, mas lá tem que fazer tudo isso e fecha as janelas e verifica 2 vezes. Mas na hora de digitar a senha e sair do prédio, eu lembro que no meu trabalho há falhas. Que no meu trabalho, no meu planejamento, nas minhas estratégias, todas elas foram corrompidas e afetadas pelo pecado.
Então, Senhor, vigia e vai além daquilo que eu não posso fazer. E aqui eu quero chamar a atenção dos pais. Lembra que eu falei que o cuidado com os filhos também é trabalho? Você não vai dar conta de fazer tudo pelos seus filhos. Não adianta você ficar com diarreia, com dor de estômago. Meu filho, meu Deus, onde ele está? E vem, segura, e prende, amarra. Solta. Porque você foi afetado pelo pecado. Em algum momento, como pai, como mãe, você vai errar. E na hora que isso acontecer, você respira fundo e fala: eu fui inteiramente corrompido em todas as minhas faculdades e partes do corpo e da alma. Então eu vou errar como pai. Em algum momento meu filho vai cair, vai vir com um galo na cabeça desse tamanho, chorando, e não adianta eu ficar ali me culpando: eu deveria ter feito. Você fez, você foi um bom pai, você foi uma boa mãe, você tentou, mas você foi afetado pelo pecado. E outra coisa importante quando a gente fala isso, e pensa no trabalho, não é só você, o outro que trabalha com você também. Então eu lembro de um irmão que ele, toda semana que eu ia lá na loja dele, tinha um funcionário diferente. Irmão, o que acontece? Não, ninguém presta, a gente cansei de contratar o pessoal, você contrata, põe aqui 1, 2 semanas, não dá, fulano não deu por causa disso, Beltrano não deu por causa daquilo. Eu falei: cara, sabe qual é o problema? Você está esquecendo que as pessoas foram afetadas pelo pecado. Você vai ter 500 funcionários e nenhum deles vai dar certo, nenhum deles vai parar. Enquanto você não entender: fulano, olha, eis aqui um pecador afetado pelo pecado, ele trabalha comigo, eu trabalho com ele, eu tenho pecado, ele tem pecado, a gente se erra junto, a gente se ama junto, a gente se ensina junto, se corrige junto, e a gente vai caminhar, e faz parte. Senão você não vai parar em empresa nenhuma e ninguém vai parar trabalhando com você. Não vou ficar nessa empresa porque tem erro, daí você vai para outra. Não vou ficar aqui porque você não vai parar em canto nenhum. Meu patrão foi afetado pelo pecado, às vezes ele vai ser muito ruim comigo. Faz parte. Essa é a realidade do mundo caído. Aquele trabalho bonito, com toda a abundância de recursos, com tudo lindo, perfeito, maravilhoso, com uma capacidade de corregência impecável, aquilo era antes da queda. Agora então você vai lidar com falta de equipamento, com falta de estrutura, com pessoas que vão errar com você, e em muitos momentos você vai errar com elas. E aí você aprende também não só a tolerar o outro, como aprende também a ouvir. Porque tem gente que toda vez que sai de uma empresa, busca encontrar algum jeito para culpar a empresa do porquê saiu. Nunca tem humildade de parar e falar: onde eu errei para ter sido mandado embora? A empresa sempre vai dizer a mesma coisa: estávamos ajustando o orçamento, por isso entendemos ser melhor te dispensar. É assim em todo lugar. E às vezes você vai acreditando nisso, mas no fundo, se você fosse um baita funcionário, eles ajustariam outra coisa do orçamento e não você. Essa é a verdade. E aí tudo bem, a gente sabe que a crise econômica acontece, isso aqui é meu despertador para não passar o tempo. Então eu já sei que tenho só mais 15 minutos. Em alguns momentos a gente tem que entender: eu fui afetado pelo pecado. Patrão, pode falar comigo. Eu não vou ficar com mimimi não vou ficar dodói não. Fala na real, por que você está me mandando embora? Porque se eu fosse muito bom, você tirava a máquina de café, você vendia um carro da frota da empresa e me mantinha aqui. Pode falar no meu olho, talvez eu até chore lá em casa e me desabe, mas manda real. O que eu fui ruim? O que eu posso melhorar? Não estou falando para você me contratar de novo não, só estou falando para eu, quando sair daqui, no outro lugar, fazer melhor. E a capacidade de ouvir, porque tem gente que toda vez que você vai dar um feedback negativo, a pessoa já vem com 5 argumentos, 20 argumentos. Não é bem assim, você não está me entendendo. Ouve. Eu fui corrompido em todas as minhas faculdades. Talvez você tenha muita razão, deixa eu prestar atenção. E ainda que você não concorde com aquilo que você está ouvindo do seu patrão, do seu membro da igreja, se você estiver trabalhando em alguma coisa aqui, do seu marido, da sua esposa, se você estiver fazendo algum trabalho de casa, você vai ouvir. E mesmo que você não concordar, você vai dizer assim: olha, nesse momento eu não concordo, mas reconhecendo que eu fui afetado e corrompido em todas as minhas faculdades, no corpo e na alma, eu vou minimamente ir para casa agora, orar e pensar. Semana que vem a gente volta a conversar sobre isso. Pode ser? O problema é que a gente nunca está disposto a ouvir. Então alguém vem falar alguma coisa com a gente: não, mas você não está me entendendo, não é assim. A gente já se arma todo e já apresenta 20 argumentos do porquê que a pessoa está errada e nunca para pensar: será que realmente não sou eu que estou errado? Então ninguém presta, a empresa não presta, só eu que presto. Então entender a queda no trabalho é muito importante, para entender a circunstância, para entender a mim mesmo, para entender as coisas que dão errado, para entender o próximo. Vamos lá. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária,
torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Então a terra agora vai produzir cardos e abrolhos, coisa que não produzia antes. Agora a terra vai te sabotar. Então veja, agora o homem foi exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Sabe o que é a miséria temporal? É aquela coisa que você programou horas e horas e horas para fazer, e no dia que aconteceu, ficou torto, ficou errado, era para ser um dia ensolarado, aí choveu. Você programou para ficar assim 15 centímetros ajustadinho, mas no final veio 14,8 e não encaixou, aí você fica bravo. São as misérias temporais. Aí você fala, mas eu não sei, eu calculei, eu pensei, eu planejei, eu fiz. Faz parte. Você foi afetado. E agora você está sujeito a todo tipo de miséria espiritual, ou seja, aquele que está trabalhando com você, espiritualmente afetado. E as coisas ao seu redor, as questões temporais, afetadas. E obviamente as coisas eternas a gente sabe. Mas destas espirituais e temporais, são aquelas que estão ligadas ao nosso trabalho e foram afetadas pela queda. Então, no trabalho da queda, o que eu coloco? Todo o cosmos foi afetado. Maldita é a terra por tua causa. O esforço demasiado para ter o sustento agora vai ser necessário, em fadigas, vai ser cansativo. Eu quero uma coisa mais tranquila. Nunca vai ter mais tranquilo. Sempre vai ser pesado. Todo o trabalho vai ser pesado. Bom é o trabalho do pastor, porque o pastor fica lá lendo, escrevendo, o meu aqui que está debaixo do sol. É pesado também o trabalho do pastor. E se tiver leve demais, Deus coloca uns membros para ficar bem pesado para a gente. E é assim, faz parte da realidade do mundo caído. E não é só o pastor que sofre não, porque às vezes também o pastor fica reclamando para caramba. Ministério. O ministério é difícil, mas a irmã que lava a louça todo dia é difícil também. E o irmão que é policial é muito difícil também. E o irmão que está lá na lanchonete é muito difícil também. Todo trabalho é pesado. O do pastor é, e o seu também é, e o meu. Todo trabalho é pesado. É a realidade do mundo caído, em fadigas, do suor do teu rosto, você vai comer. Então não adianta procurar uma coisa mais leve, nunca vai ter. A sabotagem, cardos e abrolhos, já falei disso. E a total incapacidade humana, a gente vai falhar. Mas e aí, qual a esperança? A redenção. Por redenção eu quero tratar do trabalho como um meio dado por Deus para amenizar os efeitos da queda. Então não confunda aqui a ideia de redenção com a soteriologia, novo nascimento, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando com uma ideia de nós redimirmos este ambiente afetado pelo pecado. E aí, algo que é interessante, nós continuamos como corregentes. A gente não vai ter tempo para a leitura, mas veja, o Salmo 8, lá na frente de Gênesis 3, ou seja, o homem já tinha caído, o Salmo 8 vai reforçar a ideia. No entanto, fizeste um pouco menor do que Deus, e deu a ele o poder de dominar sobre os peixes, sobre os animais, etc. e tal. Mostrando que mesmo depois da queda, Deus não tira de nós esta corregência da criação. Ou seja, a responsabilidade ainda continua, mesmo depois do pecado. A Bíblia vai nos ensinar sobre a administração. Você vai ver grandes proprietários. Abraão, Jó, Salomão, todos eles administraram muitas coisas. Então, trabalhar, administrar, desenvolver, não é pecado. A Bíblia mostra esses homens. A Bíblia mostra bons administradores, José, Davi, Daniel. Daniel foi o terceiro na toda a sucessão dos Medos e dos Persas e da própria Babilônia. Neemias, um baita exemplo de trabalho, planejamento, lidar com situações de crise. Vale muito a pena você ver tudo isso, e a Bíblia valoriza tudo isso. O trabalho lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12, mais uma vez não vou conseguir ler o texto, mas deixa eu compartilhá-lo aqui com vocês. Havia um problema na Tessalônica, pensando na volta de Cristo, alguns falaram, não, já que Jesus vai voltar, não preciso trabalhar. O que Paulo fala? Aquele que não quer trabalhar, que este também não coma. Mas cada um, então, trabalhe com as próprias mãos, para não ser pesado para o próximo. Isso é o que está lá no capítulo 3, versos 11 e 12. Trabalho é necessário, continua, está valendo. Planejamento, Provérbios fala, Lucas fala, você não começa a construção de uma casa sem antes calcular tudo. A importância da poupança, de você poupar para o dia da adversidade, a Bíblia também fala sobre isso. Depois vou pedir que o pastor Léo compartilhe
com vocês os slides para que vocês possam ler com calma esses textos e refletir a respeito. A própria lei do Senhor, ela nos ajuda nessa administração de recursos depois do mundo caído. Existe lei falando sobre caridade, sobre o dízimo, sobre os impostos, e tudo isso ajuda-nos a administrar os recursos. Mas principalmente a ideia do cuidado com o próximo. E aí eu quero ler o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 8 e 10. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 8 e 10. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se o mecânico abrir o capô do meu carro e entender que ele deve me amar intensamente, entender que ele deve me servir em amor, então ele não vai fazer um orçamento de qualquer jeito, ele não vai enfiar a faca em mim, ele não vai fazer um trabalho porco, ele vai entender: esta é uma maneira, com os meus dons que Deus me deu, de eu servir o meu irmão, ou servir o meu próximo. Então deixa eu fazer o melhor trabalho possível e cobrar o preço mais justo. Essa é a mentalidade para a gente redimir esse cosmos afetado pelo pecado. O meu trabalho é serviço para o outro. Então, eu não estou simplesmente entregando um lanche. Eu não estou simplesmente defendendo uma causa na justiça. Eu estou servindo e amando o próximo quando eu faço o melhor por ele. Aí, deixa eu fazer uma questão bem legal aqui. Pensa na sua profissão. Não é meramente trabalho e sustento. Você é um agente redentivo para minimizar os efeitos do pecado. Eu vou repetir com calma, e se você guardar isso no seu coração, na sua cabeça, vai ser muito bom. Você é um agente redentivo trabalhando para minimizar os efeitos da queda, os efeitos do pecado. Deixa eu dar um exemplo disso. Pensa lá no técnico que instala ar-condicionado. Vocês acham que quando Deus fez o mundo era esse calor absurdo nos dias de verão? Ou era um baita frio nos dias de inverno? A temperatura era agradável. Tudo era bom e muito bom. Ninguém morria de calor, ninguém morria de frio. Essa coisa descontrolada da temperatura é efeito do quê? Do pecado. Então aquele moço que vem com aquele jaleco e vai arrumar o ar-condicionado, ele não é o técnico de manutenção do ar-condicionado. O que ele é? Um agente de Deus, um agente redentivo para minimizar os efeitos do pecado. Qual é o efeito do pecado? O calor extremo ou o frio extremo. Ele é um agente redentivo. Deixa eu trazer isso para aquilo que é o certo. Então ele atua. E o médico? A doença é normal da criação, irmãos? Não. Deus não fez ninguém para ficar com gripe, com apendicite. Então o médico, quando está lá para fazer aquela cirurgia de apêndice, ele não é um cirurgião, ele é um agente redentivo, trabalhando para minimizar. Ele não vai conseguir acabar, anular os efeitos do pecado, mas ele vai minimizar os efeitos do pecado. Agora imagine se o médico tivesse a consciência na hora que ele estiver atendendo. Se o técnico do ar-condicionado tivesse a consciência, se o mecânico, o motorista, o juiz, o advogado, eu estou atuando para minimizar os efeitos do pecado. Aplica isso à sua profissão e você vai ver o quanto isso é verdadeiro. Por fim, o trabalho na consumação. Eu quero ler 2 textos. Isaías 65, versos 21. Isaías 65, 21 e 23. Quando a gente fala em consumação, a gente está falando na realidade futura. E aí, quando Jesus voltar, parou o trabalho? Não, o trabalho não tem nada a ver com pecado. A gente vai continuar trabalhando no novo céu e na nova terra. Aí veja o que Isaías fala.
Capítulo 65, 21 a 23. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isso é trabalho. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Olha que maravilha. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos. De todo o trabalho que a gente fizer no Novo Céu e Nova Terra, nós vamos desfrutar. Eu não vou trabalhar para que o outro venha lá e roube de mim. Eu não vou produzir para que outro venha lá e desfaça o meu trabalho. Eu vou plantar e comer, eu vou edificar e morar. E tudo isso eu vou desfrutar das obras da minha mão. É um trabalho com garantia de sucesso. Então a gente vai trabalhar na Nova Terra? Vai. Qual a diferença? Que a gente vai aproveitar, vai ser satisfatório, vai ser gostoso, vai ter sucesso, vai ter todos os recursos à nossa disposição, então vai ser bom demais. E o trabalho será algo glorioso. Veja aí Apocalipse capítulo 21, verso 24, nos diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. A ideia proposta aqui em Apocalipse dos reis da terra apresentando a glória das nações significa a produtividade. Eu fico imaginando na Nova Terra, aqueles que vêm de Portugal com aqueles muitos pasteizinhos de Belém vindo. Que glória! Um pão, como é que é o nome do pão que eu comi? O pão de Deus, ou pão do céu, foi um pão que eu comi essa semana. Que pão maravilhoso! Aquilo ali é uma glória dessa nação. É estupendo, aquilo ali tem que entrar lá na Nova Jerusalém. São os frutos dessa terra. Coisa boa, é a produção. Produz, planta, colhe, come daquilo, trabalha e desfruta. É a realidade da Nova Terra. Para nós terminarmos então, aplicações. Primeiro, busque entender mais e mais sobre o trabalho a partir da Bíblia. Para de ver vídeo de coaching no YouTube. Quer entender sobre trabalho? Leia a Bíblia. Nossa regra de fé e prática. Eu trouxe alguns exemplos, vários textos, você pode lê-los com calma. Vale muito a pena você aprender o que a Bíblia fala sobre trabalho, ao invés de ficar seguindo um monte de gente que não deveria ser seguida. Entenda a sua vocação. Peça ajuda para isso. Pastor, todo mundo é vocacionado para alguma coisa? Sim. Tente entender como que Deus construiu você, a sua história, quais são os seus dons, os seus talentos, a sua trajetória. Talvez a soma de tudo isso vai te mostrar, Deus te fez para isso. Se você não consegue fazer esse exercício sozinho, peça ajuda de alguém, a começar do seu pastor. Fala, pastor, deixa eu contar um pouco da minha história, deixa eu mostrar um pouco dos meus dons e talentos, tenta me ajudar a entender quem eu sou nesse mundo. Peça ajuda, alguém vai te ajudar com certeza a entender melhor a sua vocação. Assuma a responsabilidade de corregente. Trabalho não é só para ganhar dinheiro, não. Então talvez ninguém vai te cobrar, talvez o seu chefe não vai te mandar embora, mas você está ali como corregente. Se você não fizer alguma coisa desse tocar e prover as coisas da criação, vai ficar desfalcada. Então pega e faça. Ah, mas não é a minha escala. Tá, mas como corregente da criação eu tenho essa responsabilidade, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Se o marido olhar e falar, eu não vou lavar a louça, a mulher olhar e falar, eu não vou lavar também, vai ficar a louça lá. Alguém como corregente da criação tem que virar e falar, é minha responsabilidade, cultivar e guardar. Tem que ser feito, e eu tenho que assumir esse papel. Não se iluda, nós vivemos em um mundo caído. Então você não vai parar em canto nenhum. Ah, eu quero emprego dos sonhos. Não tem, só na Nova Terra que você vai produzir, comer e desfrutar daquilo. Aqui, todo emprego vai ser ruim. Vai ter muita coisa boa, muita coisa legal, mas vai ter coisa que vai ser ruim. Aí você vai ter que falar, tá bom, faz parte. Vai ficar chorando, reclamando, mudando de emprego a cada 6 meses? Não dá certo. Assuma a responsabilidade como agente redentivo. Não é só eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas eu vou fazer da melhor maneira. Porque fazendo dessa forma eu estou mitigando, reduzindo os efeitos do pecado. Anime-se com a realidade da glória futura. Na hora que o seu chefe falar um monte de besteira para você, te ofender, te humilhar, que o seu colega de trabalho te sabotar, que os recursos que você precisar não tiverem, você para, respira fundo e pensa, na Nova Terra vai ser diferente. Então eu vou aguentar mais um pouquinho. E por último, lembre-se do trabalho da obra de Cristo Jesus. Jesus Cristo empreendeu muito esforço, físico, intelectual e espiritual, para cumprir a sua
missão, para nos servir, para fazer em favor de nós, para que eu e você pudéssemos ter a salvação e a vida eterna. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela graça e pelo privilégio que o Senhor nos dá de trabalhar. O Senhor não precisa da gente, o Senhor não precisa daquilo que nós fazemos, mas ainda assim o Senhor, na doutrina da providência ou na providência, na provisão de todos os cuidados à criação, o Senhor nos envolve em tudo isso. E nós te louvamos pelo privilégio para fazer tais coisas em teu nome. O Senhor nos deu dons, talentos, conduziu a nossa vida, e eu agradeço a Ti pelos dons, talentos que o Senhor me concedeu, e concedeu a cada um dos meus irmãos aqui. Ajuda-nos a servir o Senhor e servir o próximo, usando todas essas habilidades, coisas que o Senhor nos deu, para a Tua própria glória, para amor e trabalho e serviço do nosso próximo também. Senhor, corrija em nós as coisas que estão erradas, uma visão distorcida sobre o mundo, sobre o trabalho, sobre o dinheiro. Ajuda-nos a olhar biblicamente para aquilo que faz tão parte do nosso dia a dia como o trabalho. E ajuda-nos a trabalhar com excelência para a glória do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo trabalho e obra de Cristo. O Senhor proveu para nós salvação e redenção através da morte do Teu Filho Jesus, através da perfeita obediência dEle, e através da Sua ressurreição garantiu para nós que o trabalho dEle foi aceito, foi reconhecido e validado pelo Pai, sem o qual nós não teríamos a expectativa da vida futura, onde o trabalho será perfeito. Dá-nos da graça para sempre enxergarmos assim. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe os queridos.